Olá pessoal, sou a doutora Rosiane de Batim, médica integrativa, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante e na qual se fala muito na internet, em vários cursos de nutrição, cursos de nutrologia, que é sobre o eixo intestino-cérebro, ou para ser mais exato, o eixo intestino-encéfalo, para sermos mais corretos. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e não esqueçam também de divulgar o canal, pois estamos trabalhando de coração aberto para divulgar notícias de boa qualidade, aulas de boa qualidade, para que possam alcançar o maior número possível de pessoas e profissionais de saúde e assim a gente contribuir para melhora da informação veiculada pela internet. Então vamos lá? Muito bem, me acompanhem nos slidezinhos que eu preparei para ilustrar o que eu vou conversar com vocês. É uma conversa, mas eu li vários artigos científicos agora bem atuais sobre microbiota, sobre o intestino, a influência no nosso sistema nervoso central, influência em estados de humor como depressão, ansiedade, insônia, e tem muita coisa nova, muita coisa importante e na verdade a abordagem, o tratamento não é uma coisa tão simples e fácil. Então eu queria passar isso para vocês. Tá? Que é importante um profissional de saúde, nutricionista, um médico nutrólogo, né? Ortomolecular, um médico ortomolecular, que esteja bem atualizado com essa questão do microbioma, microbiota, intestino, intestino vazado ou leaky gut, para que possa tratar corretamente. E eu vou pedir para vocês, isso não é uma aula para se automedicar. É uma aula para vocês terem noção da complexidade de um tratamento que se relaciona, tá, com o desequilíbrio do eixo intestino-cérebro ou intestino-encéfalo, que é o mais correto. E como é altamente complexo, é necessário um profissional que tenha estudado profundamente. Tá? Quando nos tornamos seres vivos mais complexos, todas as nossas funções que parecem simples ao primeiro momento, na verdade não são. Requer uma série de reações e vertentes químicas e nós evoluímos para nos adaptarmos. E é importante que tenha um profissional que contextualize esse conhecimento para te levar ou levar esse paciente que está com uma desbiose violenta a cura, porque a cura é possível e a manutenção também dessa cura, tá bom? Então vamos começar? Eixo intestino-cérebro com foco na microbiota e neuromodulação. Para quem não sabe, neuromodulação são fatores que interferem na fisiologia do nosso sistema nervoso, tá? Na bioquímica, no campo biofísico também do nosso sistema nervoso. E pasmem, muita coisa interfere no sistema nervoso. Então vamos lá. Para que vocês não fiquem boiando, fiz uma revisão rápida para quem não tem noção do que é sistema nervoso ou para quem já esqueceu. Tá? Vejam nos slides que existe uma divisão neuroanatômica didática para você estudar e entender o sistema nervoso. Então nós sabemos em aulas básicas de neuroanatomia que psicólogo, nutricionista, medicina, veterinária, todos estudam neuroanatomia para que nós possamos entender no final das contas como se relaciona, como se conecta o eixo intestino-cérebro. Então nós sabemos pelo slide, para acompanhar aí, para vocês não se perderem, né, que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico são as duas partes principais divididas, tá, do nosso sistema nervoso. Isso eu estou falando em animais superiores, não só o homem, no reino animalia, vamos dizer assim. O sistema nervoso central, por sua vez, se divide em encéfalo e medula. E o que se convencionou chamar cérebro, na verdade, uma distorção, um errozinho, né, da subdivisão do sistema nervoso central. Na verdade, o cérebro faz parte do encéfalo. Então, quando eu quero correlacionar a microbiota ou intestino, tá, com o sistema nervoso central, eu digo que ele tem uma grande influência no encéfalo inteiro, não é só no cérebro. Tá? Em toda a neurofisiologia do nosso sistema nervoso central e, quiçá, também do sistema nervoso
periférico. Então fica muito simplista e distorcida eu dizer que o intestino e a microbiota e as substâncias liberadas no intestino vão interferir apenas numa subdivisão do encéfalo. Não, na verdade, o intestino vai interferir em todo o encéfalo, vai interferir no cerebelo, vai interferir porque o sistema nervoso ele é todo conectado, ele possui redes de conexão que a gente chama de circuitos elétricos, circuitos neuronais, como se fosse circuito elétrico, né? De quem estuda eletricidade, por exemplo. Não é muito diferente de fios, eletricidade. Então temos o neurônio que faz essa correlação, a gente pode fazer essa comparação, na verdade. Então o nosso encéfalo se divide em cerebelo e cérebro e também tronco encefálico. E o nosso cérebro se subdivide em diencéfalo e telencéfalo. Já o sistema nervoso periférico é o que o bom senso ou o leigo chama de nervos. Então a gente pode subdividir em terminações nervosas, gânglios nervosos e os nervos mesmos, pares de nervos cranianos e espinhais, ok? Não precisa ter mais detalhes, é só para vocês perceberem a complexidade do nosso sistema nervoso, que o intestino está envolvido em todo ele. Falar que é só o cérebro é um pequeno erro, vamos dizer assim. Aqui no segundo slide, vocês podem perceber que eu já coloquei a célula principal, a célula que a gente chama de unidade funcional do nosso sistema nervoso, que é o neurônio. Todo mundo já ouviu falar de neurônio. Então, quando você faz um exame específico, eletroneuromiografia, para ver a sua força muscular, ou quando você faz uma ressonância magnética, você está observando imagens macroscópicas da densidade de neurônios nesse nosso sistema nervoso. E temos vários neurônios, não é? Temos o neurônio motor, que é aquela cabecinha cheia de, digamos assim, dendritos, que vão fazer as correlações ou as sinapses com outros neurônios, e uma cauda, como se fosse um rabo, que a gente chama de axônio, e que ele está envolto por uma bainha de gordura, uma bainha fosfolipídica, que é o axônio, e junto com a bainha de mielina, tá? Em termos nutricionais, o neurônio ele recebe o impacto do seu estilo de vida de forma quase que direta. Não vou dizer 100% direta, mas quase que direta, porque chega pela microcirculação, tá? Diversas moléculas e substâncias bem pequenas que são capazes de atravessar o capilar, passar pelas células da glia e atingir o nosso neurônio. Uma dessas substâncias benéficas nutricionais seriam assim, aminoácidos, por exemplo, como o BCAA. BCAA, para quem malha, conhece, são aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são importantíssimos para estimular as células de Schwann, células que vão recompor essa bainha, regenerar essa bainha de mielina, que é importantíssima para você ter velocidade, rapidez no impulso elétrico nervoso. Tá? Outra substância benéfica nutricional, no caso, é um ômega, mas não é qualquer ômega que a gente está falando, não. Estou falando de um ômega 3 rico em DHA, porque tem ômegas que são pobres em DHA. É ômega 3, mas não presta para o sistema nervoso central. Então, assim, um ômega tipo super DHA, esse sim é uma matéria-prima importante, porque a gordura DHA presente no ômega 3, principalmente os óleos de peixes, tá? Que já foram analisados e purificados, vamos dizer assim, é matéria-prima fundamental, é a gordura fundamental para a bainha de mielina junto com o seu colesterol, tá? Porque pessoas com colesterol baixo demais, com certa idade, ficando mais velho, vai acabar deteriorando e neurodegenerando o sistema nervoso. Então nós precisamos de gordura de qualidade, que é colesterol e ômega, né? Rico em DHA. Temos várias células no sistema nervoso que não são apenas os neurônios. Temos as células da glia, que na verdade dão suporte e proteção aos nossos neurônios, fora outras funções que eu não vou falar aqui, porque senão vamos nos alongar muito. E temos também os tipos básicos de neurônios, são várias, uma cabeça com 2 axônios, vários dendritos, tá? E isso tudo, gente, você pode estimular, sabe como? Dendrito
em grego, é um nome de raiz grega, ele significa árvore. Então, assim, ele é como se fossem os galhos de uma árvore. Quanto mais nutrientes, quanto mais estímulo, quanto mais sol, quanto mais exercício, quanto mais nutrição boa, adequada, de boa qualidade, quanto mais absorção e equilíbrio dos seus órgãos, mais essa árvore dendrítica vai se desenvolver. Ou seja, mais conexões e melhor será a sua neuroplasticidade, e ela pode se adaptar em diversos ambientes, em diversas situações, em diversos momentos de estresse. Então, assim, estimular essa rede dendrítica é extremamente importante ao longo da nossa vida, para que, se chegarmos aos 90 anos de idade, podemos chegar com um cérebro ainda novo, que ainda faz conexões, que ainda tem memória, que faz linking com várias informações, sabe lidar com essas informações. E esse cérebro é possível até os 90 anos, basta você saber estimular essa rede dendrítica, tá? Com suplementos nutracêuticos, exercícios aeróbicos, exercícios de musculação, principalmente respeitar o horário do sono, respeitar o horário de acordar, de dormir, respeitar o horário das suas refeições, evitar ficar muito tempo em áreas industrializadas, onde tem muita luz. Nas cidades grandes tem muita luz, né? A iluminação das ruas, etc. Isso tudo vai prejudicando o funcionamento e as conexões neuronais com o tempo. Então, assim, a vida no campo realmente se torna mais saudável depois de certa idade. Por isso que muitas pessoas estão se aposentando, principalmente aqui no Brasil, e estão migrando para o interior, para que possam ter mais contato com a natureza, e isso realmente é revigorante para o nosso sistema nervoso. Seguindo a nossa revisãozinha, chega na parte funcional. Então tem o neurônio, o sistema nervoso é dividido ali, né, em sistema nervoso central, periférico, e tem o neurônio. Como é que ele funciona? Olha aí nesse slide. Ele funciona através da mobilização de elementos metálicos, ou seja, de minerais, ou o que a gente chama, de forma mais correta, de metais ionizados. Tá? Esses metais já ionizados, ou seja, na forma de cátions e ânions, eles, como numa sopa iônica, eles começam a alternar entre o exterior e o interior da membrana. Observem aqui o nosso desenho, não é? A gente chama isso de potencial de ação. Toda vez que há uma troca entre cátions e ânions dentro e fora da célula, eu gero um potencial de ação, ou seja, um potencial elétrico na membrana do meu axônio. E isso é extremamente rápido, gente, em milésimos de segundo, graças à bainha de mielina que eu acabei de falar para vocês. E isso torna muito eficiente a nossa rede de conexão neuronal, né? Só que isso no ser humano acaba se tornando muito complexo, e nos animais superiores também. Quanto mais complexo se torna o órgão, no caso o sistema nervoso, mais fragilidade, por outro lado, ele tem de sofrer interferências do meio ambiente, da alimentação, da nutrição, de toxinas. Tá? Quanto mais simples o organismo, mais resistente esse organismo é às interferências do meio ambiente. Então vocês veem que as sinapses são sinais elétricos que podem ser, nos animais superiores, bloqueados totalmente, parcialmente, ou podem ser até potencializados, porque por ser mais complexo, ele se adapta às interferências internas desse organismo e interferências externas, dependendo do contexto de vida desse organismo, inclusive nós humanos, né? O neurônio, gente, é capaz de fazer milhares de sinapses. Então, mesmo que a pessoa perca neurônios, morram neurônios, tá? Ela consegue manter o seu cérebro jovem e ativo, aumentando as sinapses, ou seja, a rede dendrítica. E aí a sua memória e a sua inteligência podem disparar, pode até ficar muito mais inteligente do que há 20, 30 anos atrás. Isso se chama neuroplasticidade. Então, até pessoas que sofreram trauma craniano, perderam uma parte do cérebro, ou quem sofreu AVC, pode sim desenvolver essa rede dendrítica e compensar a morte desses neurônios. Tá? Tudo depende do estímulo correto, da condução correta. E os principais íons que fazem esse trabalho, né,
de gerar o potencial elétrico do nosso sistema nervoso é o sódio, potássio e o cloro. Tá? A alternância deles, tá, em concentrações adequadas vai gerar a eletricidade que vai fazer a conexão e liberar os neurotransmissores no final das contas, para que a gente possa pensar, agir, raciocinar, que é o que nos faz diferente, pelo menos dos nossos parentes mais próximos do reino animal. Tá? Seguido aqui, vamos entender então com mais detalhezinho a sinapse. Guarda esse nome, sinapse, muito importante para quem está preocupado em manter o cérebro ativo, memória, cognição, raciocínio e aumentar a inteligência, tá? De fazer as conexões, você tem que investir em termos de saúde da sua sinapse. Vamos lá, tá? A sinapse é o terminalzinho do axônio e de cada rede daqueles dendritos você vai ter um terminal, porque ele vai se conectar com um outro neurônio, a rede dendrítica de outro neurônio, tá? E microscopicamente nós temos a liberação principalmente no finalzinho, onde ficam armazenados em umas bolinhas que a gente chama de vesículas, como se fossem balãozinhos, né? Cheios de moléculas que a gente chama de neurotransmissor. Quando existe um potencial de ação gerado, essa corrente elétrica, né, no circuito neuronal X, ele é gerado, então atinge talvez milhares de neurônios ao mesmo tempo, milionésimos de segundo, e há uma liberação, portanto, daquele neurotransmissor, dependendo do estímulo, às vezes até do horário do dia. Tá? E quando esse neurotransmissor é liberado, ele vai atingir o que a gente chama de fenda sináptica. É como se fosse um mar que divide uma terra e outra terra. Tá? A terra que está antes, onde foi liberado o neurotransmissor, é terminal pré-sináptico, tá? Ou borda pré-sináptica. E o que vem depois de liberar essa sinapse, né? O outro lado da terra, vamos dizer assim, é a presença do neurônio pós-sináptico, ou fenda ou borda pós-sináptica. Então existe uma transmissão química, mas essa transmissão química só é possível graças à geração de eletricidade. Sem a eletricidade gerada no seu cérebro, você não tem a liberação química das moléculas que vão fazer você raciocinar, pensar, piscar o olho, decidir a hora que você vai acordar, decidir o que você vai comer e assim por diante, tá? Existem dois tipos de sinapses, mas não é o momento talvez para ficar falando nisso. A gente pode falar em um outro momento dos tipos de sinapses. Olhando com mais detalhe a fenda sináptica, nós vemos que existem como se fossem portais na membrana do neurônio pré-sináptico e do neurônio pós-sináptico, como se fosse a Europa, o mar Mediterrâneo, tá? E a parte ali da África, né? Onde as pessoas atravessam pelo mar Mediterrâneo para atingir uma borda e outra. Aqui é a mesma coisa. Temos a fenda sináptica, que possui, na verdade, uma matriz proteica gelatinosa, como se fosse uma clara de ovo. E é ali que os neurotransmissores serão carreados para o neurônio pós-sináptico, né? As vesículas vão romper e vão liberar esse neurotransmissor que vai nadar, vamos dizer assim, nessa fenda e atravessar até o neurônio pós-sináptico, que vai receber pela membrana celular. Só que não é tão simples assim como você nadar e chegar numa praia, não. Existem os receptores e dentro dos receptores você tem os canais iônicos. Aí que tá? Os canais iônicos geralmente são canais de cloreto. Tá? Eles abrem ou fecham de acordo com o estímulo elétrico, de acordo com o neurotransmissor, o comando ou o chip de informação que é liberado daquele transmissor. Então, vou dar um exemplo muito interessante e prático para vocês. Nós temos, por exemplo, o receptor GABA. À noite, quando você começa a ficar mais sonolento, quando vai passando assim das 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23, esse receptor GABA, ele precisa ser ativado. E o receptor é ativado quando há uma liberação mais maciça de GABA pelo horário, tá? Noturno. À noite, o GABA faz você ter sono, faz você ter um sono de qualidade.
é a ação, por exemplo, de um alprazolam, do Rivotril, tá? Que faz você ter aquele relaxamento e aquele soninho. Por quê? Eles bloqueiam exatamente os receptores de GABA. Eles deixam o GABA altamente preso àquele receptor e o GABA não consegue sair. Com isso, eu tenho um estímulo mais prolongado do GABA. É a ação do medicamento, portanto, Rivotril, por exemplo, ou alprazolam. Ele não deixa o GABA sair do receptor, aí terminaria o efeito GABA, o efeito de sonolência. E quando você toma o remédio, esse remédio impede que o GABA seja metabolizado e que saia do canal iônico, dos canais de cloreto, no caso. Então, esses canais na fenda pós-sináptica são importantíssimos para que, dependendo do horário do dia, você fique ativo ou você fique sonolento. Quer ver? Substâncias naturais que prendem o GABA tanto quanto um Rivotril ou um alprazolam. Alguns fitoterápicos chineses, a progesterona é inibitório, então prende o GABA também. Então nós temos o 5-hidroxitriptofano, que vai facilitar a produção de serotonina e mais lá na frente vai equilibrar a fisiologia para que o GABA, né, possa se prender por mais tempo. Só que tem substâncias naturais que prendem mais tempo e outras que prendem muito tempo. Mas as substâncias medicamentosas, elas têm uma forte afinidade no receptor. Por isso que o efeito do medicamento é tão contundente, né, tão mais forte que as substâncias naturais. Quando a gente vai progredindo aqui nos slides, nós temos então agora de uma forma mais clara o que são os neurotransmissores. Na verdade, não são apenas neurotransmissores, mas também neuromoduladores. É como se fosse assim, substâncias moleculares que elas equilibram ou controlam também a chegada, a saída desses neurotransmissores, ou bloqueiam também, ou seja, existe um controle fino da liberação desses neurotransmissores. E são todas substâncias nutricionais, como vocês podem ver. Por exemplo, neurotransmissores à base de aminoácidos. Nós temos o próprio GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Nós temos o glutamato, que é excitatório. Nós temos a glicina, que é inibitória, a glicina calma, limpa, elimina toxinas do sistema nervoso central. Nós temos o aspartato, que é excitatório também, estimula a mente. Nós temos as aminas, como a acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, que são excitantes, que aumentam o foco, a dopamina, que aumenta a motivação, a serotonina, que pode levar tanto ao relaxamento como a levar ao estado de alerta também. Isso depende do receptor da serotonina. E temos a histamina, que na maioria das vezes ela regula para a parte neuroexcitatória também. Nós temos a purina, como a adenosina. Adenosina são receptores na qual a cafeína bloqueia e por isso você fica mais alerta quando toma café. Temos o ATP também, que podem interferir aqui na neuromodulação. Neuromoduladores conhecidos são os peptídeos, então nós temos hormônios gastrointestinais, aí já começa a entrar o intestino, interferindo, né, nos neurotransmissores, como as gastrinas, a colecistocinina, hormônios à base da neurohipófise, né, que são lançados pela neurohipófise, como a vasopressina, a ocitocina, as insulinas, encefalinas, gases como monóxido de carbono e óxido nítrico. E prestem atenção num dos neuromoduladores aqui, a insulina. Insulina, como vocês sabem, é um hormônio do pâncreas, que ele é liberado quando você come açúcares, batata, aipim, doce, pão, arroz, carboidratos em geral, muita fruta muito doce, rica em frutose, lactose. Você tem que liberar insulina, não tem jeito, porque a metabolização desses carboidratos vai gerar glicose, né? E quando gera glicose, eu preciso da insulina para colocar essa glicose para dentro, senão ela fica sobrando lá no meu corpo e causa um estrago danado, muito pior que o colesterol. Então, assim, olha que interessante, a insulina é neuromodulador. Por que será que mulheres na TPM ficam desesperadas por doce? Comece a pensar nisso, porque precisa ter um pico de insulina para modular o quê? Receptor de serotonina.
para baixar a ansiedade. Porque pessoas estressadas, não é? No final do dia estão desesperadas para comer doce também. Às vezes fica o dia inteiro nem pensa em doce, mas final do dia pensam. Estresse gera cortisol, vai gerar também o que? Noradrenalina. No final do dia, essa pessoa ainda está com noradrenalina, cortisol, ela precisa sentir um alívio naquela ansiedade, ela não está passando. Insulina de novo, eu vou comer doce, porque aí eu vou dar uma baixada na minha noradrenalina, no cortisol e compensação, a serotonina vai dar aquela subidinha, eu vou me acalmar. Dura 1 hora, aí fico mais gordinho também, não é? E inflamado. Na verdade, quem manda muito na nossa cabeça são as bactérias do intestino, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Então, pense nisso. Toda vez que você quer doce porque está estressado, porque está na TPM, porque está ansioso, porque está deprimido, tá? É algum neurotransmissor seu que está desbalanceado e concomitantemente, ao mesmo tempo, você tem cepas específicas de bactéria que estão pedindo aquilo também. Elas também estão estressadas, aquelas bactérias, então elas estão pedindo um doce, um carboidrato. Porque tem gente que gosta de doce e outras pessoas que gostam de carboidrato salgado. Tanto faz. Eu quero pão, muito pão. Eu gosto de sal. Beleza, vai tudo se transformar em glicose no final. Ou então não, eu quero beber. Vou beber vinho, vou beber uísque, vou beber gin. Tá, álcool também. Tá? Vai gerar carboidrato, ou seja, álcool sempre é oriundo de um carboidrato, vai aumentar triglicerídeos, também aumenta a insulina. Então, tem bactérias que adoram uma bebidinha alcoólica também, né? Você seleciona as bactérias lá do seu intestino, maléficas também com álcool. Então, só tô dando um plano para vocês verem como é fácil interferir no seu sistema nervoso e você virar fantoche, manipulado das suas bactérias intestinais. Aqui nesse slide, é um slide muito interessante sobre os aminoácidos do nosso corpo, os mais importantes, os essenciais, os semi-essenciais e o que eles estão gerando. Então, olhem que interessante, tirosina gerando dopamina, norepinefrina, a tirosina também é importante para formar hormônios tiroidianos, a fenilalanina que vai formar a própria tirosina, a dopamina, que vem tudo vem da nossa alimentação. O triptofano que vai gerar serotonina e na noite, em 2, 3 da manhã, vai gerar a melatonina também para você poder baixar a temperatura do corpo e dormir. Você tem o a glutamina, que eu vou falar em uma outra aula sobre a glutamina, ela vai gerar ácido glutâmico, o ácido glutâmico vai gerar GABA, que vai fazer você dormir à noite melhor, não é? Você tem a asparagina, que vai gerar ácido aspartico, que é excitante, acetilcolina, que vai melhorar o seu foco, sua atenção, sua memória. Você tem a arginina, que gera óxido nítrico, que é importante, por exemplo, para fluxo cerebral, para inteligência, para raciocínio, para ereção peniana em homens, uma função muito importante, a arginina. A histidina gerando histamina, que é importante para as funções excitatórias do cérebro e até mesmo podem gerar alergia se for em excesso, se você estiver desequilibrado no aspecto alergia. Metionina e cisteína gerando a taurina, e taurina, na verdade, ele é um aminoácido extremamente sedativo, calmante, ele reduz a ansiedade, tá? E ele é usado para inibir reações maléficas da cafeína. É por isso que certas bebidas energéticas, como o Red Bull, eles colocam a taurina junto com a cafeína, porque quem excita, quem dá toda aquela excitação a ponto da pessoa não querer dormir, na verdade é a cafeína. A taurina não faz nada disso. A taurina tá ali para inibir os efeitos maléficos da cafeína, gente, porque se vocês tomassem só a cafeína do Red Bull sem a taurina, vocês iam passar mal. Alguns iam até parar no hospital. Então a taurina tá aí para salvar vocês do excesso de cafeína que tem no Red Bull. Porque quando eles colocaram a taurina, e foi genial isso, diminui tremor, diminui taquicardia, diminui ansiedade, você só fica feliz e excitado. Porque a taurina acalma, a taurina diminui os batimentos cardíacos, ou seja, ela neutraliza o efeito maléfico da cafeína. Agora, eu quero que vocês observem esse slide com atenção, olhem bem para ele e me respondam. Quem surgiu primeiro
na história evolutiva dos seres vivos, desde que o planeta Terra era bem primitivo lá há 1 milhão de anos atrás, 3 milhões de anos atrás? Foi o intestino ou foi o cérebro? Da forma como conhecemos. Quem é mais antigo, gente? Quem respondeu o intestino está correto. Quem surgiu primeiro foi o intestino. E o intestino já tinha o seu sistema nervoso primitivo, vamos dizer assim. Então, o primeiro órgão em todos os seres, desde os seres vivos mais simples, tá? Como os seres do mar, como quinidários, pepino do mar, por exemplo, foi o intestino que surgiu primeiro. Eles não têm nem cérebro, eles têm um sistema nervoso rudimentar, tá? Certos protozoários, certos seres marinhos, né, como plateumintos também. Então, o sistema nervoso complexo, da forma como entendemos, ele é recente. Então, quem surgiu primeiro foi o intestino. Então, o primeiro cérebro, na verdade, do nosso corpo, o primeiro cérebro é o intestino. O segundo cérebro é o encéfalo. Né? Se a gente for falar a palavra cérebro, que na verdade não está correta, né? Eixo intestino-cérebro, como ficou convencionalmente conhecido, né? Quem surgiu primeiro foi o intestino. E nessa outra figura, quem surgiu primeiro na história da evolução do planeta Terra, em termos biológicos? As bactérias que moram no seu intestino ou o seu órgão intestino? Isso é fácil, né? Quem surgiu primeiro foram as bactérias. Não é? Então, as bactérias que possuem todo um metabolismo, possuem uma população de bactérias, eu estou dizendo de cepas genéticas, de espécies tão rica quanto a de animais na face da Terra. Tá? E nós temos no intestino 100 trilhões de bactérias contra 100 bilhões de neurônios. Então, assim, 10 vezes mais bactérias do que neurônios formando o seu sistema nervoso central. E 30 vezes mais bactérias do que células no seu corpo inteiro. Então, assim, quem manda em você, na verdade, a não ser que você seja um ser extremamente evoluído, com um cérebro altamente diferenciado aqui da raça humana, quem manda em nós são as bactérias do seu intestino, são as espécies que ocupam, tá, esse microambiente, ou a gente chama de microbioma, no interior do seu intestino. Só que não é só no intestino, você tem uma microbiota também no ânus, na vagina, na pele, no couro cabeludo, debaixo das unhas. Cada pedacinho do seu corpo você tem uma população de bactérias, e elas que exalam um cheiro no seu corpo combinado com os elementos que estão ali na sua superfície, como hormônios, minerais que estão sendo eliminados, secreções, junto com aquelas bactérias que fazem parte da sua microbiota. Então, observando o próximo slide, nós vemos que não é difícil entender e aceitar que uma das maiores doenças do século 20, 21, 20 não vou nem dizer porque a gente não tinha muita noção disso, não dava importância, mas do século 21, que está sendo muito estudado, é exatamente a disbiose, o desequilíbrio da microbiota no nosso corpo. Essa microbiota, gente, é tão importante e ela foi tão modificada ao longo dos anos, principalmente com o surgimento dos antibióticos. Não estou dizendo que foi ruim o surgimento dos antibióticos, mas que houve um certo exagero do uso dos antibióticos em animais e humanos, né, de forma geral, e isso ocasionou uma modificação da microbiota primitiva e natural que nós tínhamos no nosso corpo. Isso nos deixou muito, mas muito mais fragilizados do que você pode imaginar. Tá? Tanto que essa microbiota alterada em nós humanos gera, como nós pensamos, nós acabamos que pensamos demais e isso gera um desconforto emocional. Tanto que ela é a grande causa de nós termos um estresse maior, de nós modificarmos até as nossas informações epigenéticas, ou seja, como se expressa o nosso gene. Nós podemos ter ansiedade, nós podemos ter insônia, disfunções hormonais, nós podemos ter depressão.
tudo ocasionado por uma seleção de bactérias no seu intestino. E isso porque a gente se tornou limpo demais desde o surgimento dos antibióticos e antisepsia demais. Não que seja mal ser limpo, mas assim, quando tudo que é exagerado acaba modificando o que é natural no nosso corpo. Sem falar que os animais criados em fazendas para abate são animais que usam muito antibiótico. Isso contamina o solo, contamina diversas áreas da natureza porque eles vão eliminar metabólitos ativos de antibióticos também na natureza, e isso vai contaminar lençol freático. E esses animais que recebem antibióticos recebem tanto para controle de infecções como para engordar. Sim, porque muito antibiótico seguido, ele modifica a sua microbiota e começa a crescer bactérias que deixam você gordo, bactérias que gostam, tá, de gordura, de açúcar, de carboidrato salgado, e essas bactérias começam a crescer, proliferar no seu intestino, e se você olhar a foto de um bolo de chocolate, você já está engordando, porque a bactéria, você olhou, percebeu, a bactéria já percebeu também a foto do bolo de chocolate, ela já está produzindo caloria para você engordar. Eu falei brincando, mas é quase isso, tá? Só de olhar você já engorda. Por quê? Porque é uma microbiota obesa. Tem vários milhares já de estudos mostrando que você faz transplante de fezes de ratinho obeso para ratinho magrinho, o ratinho magrinho daqui a pouco fica obeso e vice-versa. Fizeram diversos testes repetidos no mundo inteiro. Não tem como negar que quem é obeso e tem dificuldade de perder peso está com uma microflora totalmente alterada. É a microflora de obeso, tá? E isso ocasionado pelo nosso estilo de vida. Vamos falar mais sucintamente em como nós podemos desenvolver estratégias para resgatar o equilíbrio da nossa microbiota e do nosso microbioma. Não posso entrar em detalhes porque isso se relaciona com o profissional de saúde que está atualizado nessa área, mas para vocês terem umas noções. Então a gente não fala, eu não trato disbiose com um sachê de probiótico. Ninguém vai conseguir nada com isso. São 100 trilhões de bactérias maléficas, uma pequena porção de bactérias benéficas que talvez existam ou não no intestino de uma pessoa doente, e aí você vai colocar um sachê com 5 bilhões de 5 cepas, você não vai conseguir nenhum tratamento com isso. Então é muito simplista eu dar probiótico. Eu tenho que desenvolver estratégias, desenvolver protocolos raciocinados baseados na ciência para que eu possa resgatar a fisiologia daquele microbioma. Então, assim, eu chamo de estratégias e não de um tratamento de dar remedinho. Isso não existe. Isso é simplista, tá? Demais. Nós podemos dividir essas estratégias em duas partes, tá? A correção da disbiose do microbioma intestinal, tá? E no caso da ansiedade, depressão, insônia, uma neuromodulação específica, já que o sistema nervoso sofre impacto direto do seu estilo de vida, do que você bebe, do que você come e da hora que você come ou bebe também. Então vamos desenvolver mais sobre as estratégias de resgate desse equilíbrio, ou na linguagem, tá, da biologia e da medicina, homeostase, que é o estado de equilíbrio do nosso organismo. A disbiose, então, para a gente tratar corretamente, nós precisamos primeiro restaurar o eixo intestino-encéfalo, ou intestino-cérebro, se você está acostumado em cérebro. Ou seja, eu preciso desinflamar esse intestino. Eu preciso identificar a cândida principalmente, porque um intestino inflamado tem cândida, isso é certo. Parasitas também é certo, porque é um ambiente perfeito para cândida e parasitas proliferarem. E também bactérias patogênicas, que é certo também ter uma proliferação, uma predominância maior de bactérias maléficas do que bactérias benéficas, por isso que a pessoa está doente e inflamada. E modificar esse terreno, que é como o Menetria dizia, tá? O terreno é tudo, gente. Se você visualiza o terreno daquele indivíduo, você monta mentalmente na sua cabeça as estratégias de tratamento. E hoje em dia nós temos diversos nutracêuticos e substâncias extremamente eficientes,
Você só tem que saber usar, o tempo de uso também é importante e a disciplina desse paciente, que ele tem que fazer certinho, para que você restaure o microambiente intestinal dele. Restaurar a parede do intestino, e existem existem umas estruturas que a gente chama de glicocálix, que é uma das partes mais importantes do seu intestino. Ela é a base de colágeno, tá? Então é importante eu restaurar, porque isso fica destruído no intestino permeável, que é aquela pessoa que tem muita reação alérgica, não pode tomar nada de diferente, que tem diarreia ou prisão de ventre, que a barriga incha, não pode comer nada, que a barriga incha, fica cheia de gases, faz aquele barulho blow, 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 né? Aquelas barulhos de líquido com gases dentro do intestino, tem mal-estar, tem cólica, ou seja, tudo isso é sintoma de desbiose e de leaky gut, favorecendo, portanto, até intolerâncias e alergias alimentares que não era para ter. Essa pessoa, então, tem uma microbiota totalmente alterada, e se a gente fizer um tratamento restaurando etapa por etapa, são várias etapas, tá? Não adianta tratar uma vez só, que não consegue. É um tempo, demora, são meses tratando e são várias etapas. E a neuromodulação, se a pessoa é muito ansiosa, se a pessoa é muito nervosa ou não dorme direito, você tem que dar um alívio para essa pessoa com a neuromodulação. Em seguida, gente, é importante eu só mostrar para vocês como a cândida ela é sinistra, ela é maléfica quando ela não é mais um comensal, quando ela se torna patogênica no nosso corpo. Porque a cândida existe em todo mundo, tá? Todo mundo que nasceu já pega logo bactéria cândida, logo que nasce, tá? É um fungo que está no planeta há milhões de anos, ele é muito antigo, que nem as bactérias. Então ele vai chegar e vai povoar o seu corpo. O problema é quando essa cândida se torna um fungo que começa a proliferar e começa a destruir suas mucosas. Mulheres sabem bem disso, por causa da candidíase vaginal, né? Homens já tem também, mas eles já não sabem identificar tão bem. E isso é muito ruim, porque quando você tem a candidíase vaginal, você tem também a candidíase intestinal. E ambas estão correlacionadas, tá? Porque existe sinalização química do fungo no intestino, na vagina, na pele, tá? E a cândida gera 200 toxinas. A maior parte dessas toxinas vão parar lá no seu sistema nervoso central, fazendo com que você fique louco por açúcar, por exemplo. Louco por comer um carboidrato salgado, tipo um joelho, pão francês, quentinho, né? Cândida tá desesperada. Comer bastante creme de leite, bastante leitinho, porque ela adora lactose para produzir arabinose. Então, assim, a cândida, quando ela tá patogênica, ela manda no seu corpo. Vamos lá? Como vocês estão vendo nos slides, tá? Quando você tá com uma proliferação de cândida desenvolvida por alimentação errada, por uso de antibióticos de forma repetitiva, sem proteção, né, da sua microbiota, o que vai acontecer? Essa cândida que antes era um ser inocente que estava lá convivendo com as bactérias benéficas do seu intestino, de repente desequilibra essas bactérias por causa de antibiótico, por exemplo, anticoncepcional, corticoides, e aí ela começa a desenvolver hifas ou micélios. Essas hifas são como braços que vão crescendo, raízes, parecem raízes de árvore, e eles começam a penetrar na mucosa da vagina ou no caso do seu intestino. Só que no caso do intestino é mais delicado. Por quê? Porque ela vai romper as junções celulares, a gente chama de tight junctions. Ela rompe essas junções celulares e coloca o nosso sistema imune, que está lá na parte profunda dessa mucosa do intestino, protegidinho, coloca esse sistema imunológico nosso em contato com restos de alimento e com outras bactérias. O que vai acontecer? Seu sistema imunológico começa a ficar hiperativo, ele começa a reagir como se fosse um inimigo penetrando no corpo. É daí que vai surgir inflamações, você vai engordar, a barriga vai inchar, começa a aparecer dores articulares, você começa a ter rosácea, começa a ter acne e rosácea, toda a origem está aqui, tá? No intestino. Alguma coisa está rompendo a tight junctions, seu sistema imune está reagindo a bactérias ou a restos alimentares. Então, a primeira coisa em acne e rosácea, se você quer ficar bom, é cuidar desse intestino. Procure um profissional de saúde que faça isso corretamente. O que vai acontecer? Essas hifas penetrando
vão cada vez mais rompendo essas tight junctions e aumentando a exposição do sistema imunológico ao ambiente intestinal, que não deveria ter esse contato, tá? Isso não pode acontecer de forma alguma. É por isso que surgem as doenças autoimunes. É Hashimoto, é lúpus e por aí vai. É púrpura trombocitopênica, um monte de doença vai surgir a partir desse leaky gut. Fora as alergias alimentares, dermatite atópica, pode ser gatilho para psoríase, porque é gatilho para doenças genéticas que antes estariam quietas no seu organismo se não houvesse essa agressão intestinal. Então isso é uma coisa muito séria. Uma das primeiras coisas para a gente corrigir a desbiose é controlar, existem nutracêuticos e probióticos para isso, controlar e reverter o processo de invasão da cândida no intestino. Em mulheres é fácil porque ela tem a vaginite. Aqui é uma imagem da candidíase. Vocês podem ver que a segunda foto de cima para baixo, né, é o intestino, uma colonoscopia em que há várias placas esbranquiçadas nesse intestino. Quando você olha a vagina, você também pode encontrar esse mesmo aspecto parecido com o do intestino, que é a invasão da cândida nesse intestino, na mucosa, mas isso é um caso bem grave, tá? Isso acontece muito em pacientes que estão fazendo tratamento de imunossupressão, tratamentos para câncer, tá? Que são imunossupressores, e isso pode ocasionar o crescimento exagerado de fungos. Tá? Uso prolongado de antibióticos também sem a proteção da flora, cirurgias agressivas e por aí vai, tem vários gatilhos, não é? Uma coisa importante, vocês estão vendo na terceira foto, uma biópsia desse intestino e em roxo foi colorido, né? A gente tem um pigmento mesmo em histologia para poder impregnar certas células, mas vocês veem que na verdade são bolinhas cheias de travezinhas. As travezinhas são os micélios crescidos da cândida, tá? Invadindo a mucosa do intestino. E uma coisa muito séria, gente, a cândida ela consome, ela acaba com a coenzima Q10 do intestino, do organismo todo de vocês, porque ela usa a coenzima Q10 para sua própria metabolização, para fosforilação oxidativa. Então, quem não sabe o que é coenzima Q10, vai lá no meu vídeo do YouTube e assiste para aprender o que é muito importante, é um nutriente que o nosso corpo forma, mas forma muito pouquinho, você precisa então adquirir de fora também essa coenzima Q10, principalmente em certas doenças ou quando você está ficando mais velho. E no caso da candidíase, que está atrelada à desbiose, quem tem desbiose é certo que está precisando desse suporte, dessa suplementação da coenzima Q10. Fale com o seu nutricionista, o seu médico sobre isso, tá bom? Uma pena que a candidíase não é diagnosticada no intestino, é muito raro, geralmente não se dá bola, porque não existem invasões tão proeminentes assim, só em casos muito drásticos. Normalmente é uma invasão mediana em que a pessoa não dá muita bola, dá só um probiótico, espera melhorar, mas não melhora, tá? Na verdade, você tem que interferir com o crescimento da cândida com outras estratégias. Então, vamos ver que estratégias são essas de tratamento? O tratamento da nossa desbiose do microbioma na verdade, chamamos de protocolo dos 4 R's. O que é isso? É um protocolo que você tem 4 situações para você atuar. O profissional de saúde atua nessas 4 situações do nosso organismo. A primeira delas o primeiro R, vamos dizer assim, é remover. Remover o quê? Remover da alimentação tudo que prejudica a microbiota que alimenta essa cândida. Então são medicamentos, excesso de medicação, tá? Ver se já pode tirar o antibiótico dessa pessoa, caso ela esteja usando há muito tempo, adoçantes sintéticos, certos alimentos e bebidas processadas e alguns grupos alimentares específicos que você vai tirar pelo menos por 3 semanas, que são os ovos, leite, soja, glúten e alguns cereais, tá? Não são todos. No milho, por exemplo. Alguns nuts também, como amendoim, que tem aflatoxina, ou seja, um fungo, né? Então ele é, digamos assim, parceiro da cândida. A aflatoxina acaba estimulando o crescimento da cândida no intestino também. E parasitas, é claro, que se dividem em protozoários
e eumintos. Então são duas classes de parasita, você tem que ver como que vai tratar. Na verdade, com medicamento seria o médico, né, que vai tratar, e a nutricionista pode ajudar entrando com alimentos ou chás que podem reduzir a reprodução desses parasitas. Às vezes a pessoa tem que tomar medicamento mesmo, aí precisa de um olhar médico nesse caso. O segundo R é repor o ácido gástrico. Muitas vezes ele está suprimido por medicamentos como pantoprazol, omeprazol, etc. E dar enzimas para esse paciente. A gente precisa de enzimas digestivas, para que possa reduzir a quantidade de alimentos mal digeridos e aliviar um pouco, tá, a quantidade de fermentação de gases e distensão que essa pessoa está tendo, porque os alimentos mal digeridos vão ser digeridos por essa microbiota, pelos parasitas, por toda essa galera que mora aí no intestino, né? E também trabalhar com ácidos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia curta. Já existem aí no mercado, a gente manda fazer, não é? Ácidos graxos como o butirato, por exemplo, né? Tem um nome específico, a gente usa o butirato para recompor, tá, essa flora, esse microambiente intestinal. O terceiro R é reparar o revestimento da parede intestinal. Aí entram nutracêuticos, o próprio ácido ortossilício, glucosamina, tá, e outras substâncias à base de glucana, que eu vou falar para vocês, tá, podem reparar o leaky gut. Leaky gut se chama, né, traduzindo do inglês, é o intestino vazado, ou seja, são as junções celulares que foram destruídas pela microbiota doente, inflamação e hifas ou micélios dessa cândida. O quarto R é reinocular. É a última fase, gente, é quando você introduz o probiótico, tá? E o pré-biótico. Pré-bióticos são fibras que vão nutrir, são comidinha das bactérias boas. E aí você tem que escolher cepas mais fortes, resistentes. Então tem, por exemplo, cepas que são importantíssimas para inibir o crescimento da cândida. Existe uma específica que é para isso. Seguindo aqui, um resuminho de como que a gente pode controlar, então, essa desbiose. Primeira coisa é retirar da dieta, né? Falando assim de forma resumida sobre o procedimento dos 4 R's, não é para vocês se automedicar, é só para vocês terem noção de como é complexo o acompanhamento e cada pessoa reage de um jeito, a mexida na dieta, a entrada de nutracêuticos, né? Então você tem que avaliar caso a caso, porque tem pessoas que são mais sensíveis, são pessoas que estão em crise, outras que estão no momento sem crise, são mais fáceis de lidar. Então é uma dieta que você tem que retirar tudo que é industrializado, açúcares, e aqueles alimentos que eu falei para vocês, farinhas, pães, milho, principalmente ovo. O ovo é um alimento importante, ele vai sair por pouco tempo, 3 semanas apenas. É porque ele é muito antigênico. Então, quando você tem o leaky gut, o ovo que era para ser benéfico para você, ele acaba provocando o seu sistema imunológico. E aí você acaba fazendo reação. Eu mesma já tive reação a ovo, porque eu já tive leaky gut. Eu já tive intestino vazado e eu fiz exame de alergia e começou a dar um aumento já a alergia ao ovo. Aí eu tive que tratar correndo o meu microbioma, porque isso é um conhecimento muito recente, gente. Muitas pessoas não sabem ainda tratar o microbioma, a gente ainda está aprendendo, tá? É uma coisa recente. A gente pode usar também nutracêuticos para restaurar o glicocálix intestinal. A gente tem um complexo vitamínico mineral com a alga que tem uma substância chamada beta-glucana, que é o Immuno mais 11, que ele pode ajudar muito na restauração desse glicocálix e da camada de muco do intestino. E temos também a oligoterapia catalítica do Jacques Ménetrier. Por serem íons, cátions e ânions, ele rapidamente penetra na membrana celular, abre canal iônico e recompõe essa célula, acelerando todo o processo de recuperação dessa microbiota. Então, nós observamos aqui que nós podemos usar também no controle da cândida, não é? O butirato, reduzindo SIBO e SIFO, né? Que é supercrescimento bacteriano e supercrescimento fúngico. Nós temos nutracêuticos, como a quercetina, nós temos probióticos, como crispatos. Lactobacillus crispatus é uma bactéria específica que inibe o crescimento da cândida.
Então é uma forma natural de eu inibir o crescimento da cândida, caso essa pessoa não precise tomar um medicamento antifúngico, né? A gente pode tratar de uma forma mais natural, inteligente, ecológica. E a berberina, que é um suplemento muito antigo que eu adoro, porque ela equilibra muito a parte gastrointestinal e o colesterol também, né? Acaba ajudando a modular, ou seja, equilibrar o colesterol. Por último, gente, esse controle da desbiose e recuperação imunológica, é interessante eu falar de uma alga que ela está sendo muito estudada e ela faz parte do composto Imuno 11, é um composto de suplemento, né, à base de vitaminas e minerais, tem N-acetilcisteína e tem tirosina também, além da arginina. Esse composto com o 1,3 beta-glucana da alga Euglena gracilis, ele na verdade está sendo assim estudado como extremamente promissor e é o futuro do tratamento da desbiose junto com as outras estratégias que eu acabei de citar para vocês. Por quê? Porque se verificou em laboratório que a beta-glucana dessa alga, da Euglena gracilis, ele é capaz de estimular o crescimento de 6 tipos de lactobacilos. E isso é fantástico, gente, para recompor a fina camada de muco do nosso intestino, estimular a recomposição, a regeneração do glicocálix e inibir o crescimento de cândida, além de inibir o crescimento de bactérias patogênicas que causam depressão, insônia e ansiedade na gente, que são as clostrídias. Tá? Então, assim, é um composto muito bom, muito interessante. Não é beta-glucana do Saccharomyces, para quem é nutricionista, é o beta-glucana da alga Euglena, tá? Que ele tem mais oligoelementos, mais vitaminas, tem muito carotenoide, então ele é extremamente antioxidante e ele é importante junto com alguns outros fitoterápicos, né? Que não é uma aula de tratamento, então não vou falar aqui, para ajudar a desinflamar o intestino. Portanto, se eu desinflamo o intestino, eu desinflamo o corpo inteiro, eu desinflamo o cérebro, ajuda a reduzir depressão, ajuda a reduzir insônia, junto com a neuromodulação. Então, assim, esse será o tratamento do futuro, é um tratamento inteligente, ecológico, individualizado, e profissionais da área de saúde, como nutricionista, especialidades médicas como a psiquiatria, a gastroenterologia, a nutrologia, vão usar dessas estratégias no futuro para tratar a nossa desbiose, que é uma doença do século XXI, graças a toda essa modernidade que a gente está vivendo hoje. Então, gente, eu sei que é uma aula longa, mas é importante. YouTube é bom para isso, a gente pode dar aulas de nível excelente, nível pós-graduação mesmo, tá? Embora faltem muitos detalhes aqui, para não ser cansativo, eu posso explorar esse tema, como eu já explorei antes nas minhas aulas no YouTube, tá? Sobre o eixo intestino-cérebro, que é um dos eixos que mais eu estou estudando atualmente. Eu acho importante compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? Que me escutam, que estão seguindo meu canal, e eu sou muito grata por vocês estarem me ouvindo e compartilhando esse conhecimento, porque é uma forma de eu estudar e passar adiante, tá? De forma gratuita e de coração, para que vocês tenham esse conhecimento, mesmo que sem detalhes, mas que tenham essa noção. Eu agradeço a audiência de vocês e aguardo vocês até a próxima aula.